Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Ok, vamos dar continuidade àquilo que pelo menos as 2 quintas-feiras eu nem consegui entrar na introdução. Porque, conversando com os pastores ali na quinta-feira passada, Deus me falou algo a respeito daquilo que eu conversei. Se você não esteve aqui, dá uma assistida lá no site da academia, ou pelo menos entra no YouTube lá para você pegar, para você ir assistindo. Eu quero te dizer que essa série não tem tempo para terminar. Seria bom quando Jesus voltasse, a gente terminou a série, né? Porque não dá para... que ninguém vai aparecer aqui depois que Jesus... Mas hoje não é dia de culto! Cada um responda por si, né, rapaz? Tem que estar carimbado por dentro, né, rapaz? A coisa mais maravilhosa é que Deus lida com o ser humano de dentro para fora, né? E muitas vezes o ser humano quer resolver as coisas de fora, né? Uma aparência, qualquer coisa, isso aí não funciona. O que está dentro do teu coração é o que está valendo a respeito da obra de Jesus na nossa vida, né? Então eu comentei um pouquinho aqui sobre a importância do apóstolo Paulo em 3 passagens, e 2 passagens. Segundo o Velho Testamento, quando você tem 2 testemunhas, ela se estabelece, quando aquelas 2 testemunhas falam a mesma coisa, estabelece um fato, né? Então nós usamos aqui 3 passagens em Romanos, Tessalonicenses, na igreja de Tessalônica e também na igreja de Éfeso. Éfeso não, qual foi que eu falei? Éfeso, isso mesmo. Então Paulo fala mais ou menos a mesma coisa, sobre nós sermos novas criaturas, deixarmos as obras das trevas e andarmos na luz, desperta, ó tu que dormes. Iluminados pela verdade, dessa maneira a gente chega lá. Exemplos são simples, né? No Salmo 119, no verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho. Então você está lá numa estrada com o farol do carro, você sabe a curva que está vindo, porque você já jogou, o farol já bateu lá na ponta para você ver. Óbvio, se apagar, tu não está vendo nada, ninguém está vendo nada. Mas esse mundo é um mundo do Espírito. E nós precisamos estar vivos por dentro, bem iluminados pela palavra, com a ação viva do Espírito Santo, para que a gente possa enxergar claramente e perceber e ter sensibilidade do momento em que nós estamos vivendo. Super interessante. E quando Jesus ele começa a falar em Mateus capítulo 24, depois em Lucas 21, e outras passagens falando a respeito, até o apóstolo Paulo, sobre a vinda do Senhor, ele sempre coloca assim: para que isso não pegue vocês de surpresa. Não é porque é uma questão de, eu sei quando é que é a data, ou a gente vai declarar, porque é bobagem dizer isso, né? Se alguém determina qualquer data de acontecimento, é ridículo. Mas sabe, quando você percebe, tipo... Jesus fala sobre o princípio das dores de parto. Então, quando começa a dor de parto, é porque você sabe que está perto do neném nascer. Só que as dores vão se intensificando. E isso vai mostrando que o menino está mais perto, a criança está mais perto ainda de nascer. Então essa sensibilidade do tempo que nós estamos vivendo, com tudo que está acontecendo e pela própria palavra, na revelação e iluminação do Espírito Santo, nós percebemos isso. É uma percepção que não é da cabeça. Não é uma percepção natural, mas é uma percepção do Espírito, do qual então eu e você não nos surpreenderemos com coisas que estão para acontecer. Pelo contrário, nós estaremos nos preparando para esse momento. É o que a palavra fala sobre a questão de nós estarmos preparados para a vinda do Senhor. É interessante, o mundo não estará preparado. Ele pode pensar muita coisa, ele pode, é o fim do mundo e tal, os ETs estão chegando, então nós vamos para casa e tal. Qualquer coisa. Mas em relação, eu estava lendo hoje, no capítulo 17, dá uma lidinha aqui comigo, rapidinho. Meu Deus, me ajuda. Será que eu vou conseguir falar o que eu tenho que falar hoje? Lucas capítulo 17. Achei legal isso aqui. Porque Jesus estava falando assim. No verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está onde? A seguir os seus discípulos.
Chegaram para ele, dirigindo seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, olá. Não vai, nem siga. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Agora, olha só que legal agora. Assim, como foi nos dias de quem? Será também nos dias do Filho do Homem. E olha agora a declaração que vem. Vem assim: as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, iam para o trabalho, voltavam. Ou seja, uma vida normal. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O que Jesus está dizendo é que isso foi uma surpresa. Ninguém esperava. Mas espera, ninguém quem? O mundo que não tem aliança não espera, mas nós esperamos. Porque se isso não tiver no nosso coração, nos dias de hoje, daqui para frente, tem alguma coisa errada com a igreja. Porque o Espírito Santo e a palavra estão chamando, estão declarando isso alto no nosso coração. E aí o próximo verso. O mesmo aconteceu no dia de Ló. A turma estava comendo, bebendo, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Tudo normal, como esse mundo faz. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e destruiu a cidade. Alguém percebe isso aqui? Da importância da igreja estar preparada. Diga, eu preciso me preparar. Eu tenho que ter a sensibilidade do momento. É só isso. E no primeiro encontro aqui eu quero só reforçar isso. Por que é necessário nós nos prepararmos e termos sensibilidade? Porque daqui para frente, a igreja que será guardada, protegida, aquela que ficará de pé ou estará debaixo do propósito de Deus, será a igreja guiada e dirigida por Ele. Dos dias para frente vai haver uma grande separação entre uma igreja. As coisas estão se separando. Mas igrejas que não estão nem aí, eu digo igreja como pessoas, né? Que não estão nem aí, vivem uma vida normal, não têm um entendimento sobre viver uma vida guiada, dirigida pela palavra, governada pela verdade, pelo Espírito Santo, pela voz de Deus. A Bíblia declara em João capítulo 10, verso 5, no verso 4, que Jesus está diante das suas ovelhas e elas o quê? O seguem porque reconhecem a sua voz. Vamos viver dias onde você tem que estar ligado em saber se Deus está querendo te tirar de um lugar e colocar no outro. Até fisicamente, geograficamente. Eu vi uma declaração, estava conversando com o pastor William lá em cima, sobre um homem que ele fez uma declaração muito interessante, que no momento que nós estamos vivendo para frente, a escolha, a decisão mais importante nossa dos dias de hoje é estarmos numa igreja que nos alimente com a verdade. Se essa é a base da tua decisão, não importa com que faculdade você vai, ou se eu vou ganhar mais, ou vou mudar daqui, ou vou para outro lugar. Se eu estou escolhendo com base em qualquer coisa, menos está estabelecido na verdade, está debaixo de um corpo, da direção de Deus, eu estou no lugar errado. Ah, não, eu escolhi. É pouco? Deus está nessa escolha? Porque quando Deus está governando a igreja, Ele abastece, Ele provisiona. Imagina, uma travessia pelo deserto, que eles eram guiados por Deus. Deus comandava, dirigia o seu povo. Deixa eu dar uma lidinha nisso aqui para você. Vai no Salmo 105. Alguém está compreendendo? Muito bom. Então, nós temos que chegar nesse ponto de um comprometimento com Deus de tal maneira veja o que está escrito aqui, só para você ter uma ideia. No verso número 39, falando sobre como Deus conduziu o seu povo no deserto, Ele estendeu uma nuvem de dia, que lhe servia de quê? De todo, e um fogo para o quê? Iluminar a noite. Veja que interessante,
No verso número 43, e conduziu com alegria o seu povo. Conduziu. Conduziu quem? Ele. Ele conduz o seu povo com alegria, com jubiloso canto, os seus escolhidos. Então, é importante isso, queridos. Eu acabei de ler um verso também aqui para mim, mas eu quero ler com você para colocar junto disso. Vá comigo a 2 Coríntios, capítulo 2. Eu quero que isso fique reforçado no teu coração. A igreja vitoriosa do final dos tempos, a igreja rendida, entregue ao governo de Deus. Não há nada que possa aparecer na minha frente que vai ganhar espaço ou vai prevalecer em relação à verdade. Mas nós temos que fazer essa escolha. Alguém está pegando isso aí? Não dá mais tempo, e nunca foi esse o processo de Deus, de eu fazer a minha vida. Deus vai fazer a minha vida. Nós temos que estar só debaixo da direção dele. Esse é o lugar da proteção, guardado. Veja que interessante o verso número 14, 2 Coríntios 2. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Duas coisas super interessantes aqui, três, aliás. Primeiro, nós temos que estar em Cristo. Pastor, mas eu sei. Eu estou em Cristo. Não. É muito mais do que saber um verso da palavra. Ou de saber uma condição que já é nossa. Eu estou em Cristo Jesus. Agora, eu tenho que garantir isso todo dia. Na minha escolha, na minha maneira de viver. Eu estou em Cristo. E aí Paulo complementa lá em Atos capítulo 17, 28. Nele nós nos movemos, nós vivemos e existimos. No movimento dele, nós nos movimentamos. Na direção dele, é a direção que eu vou. Na escolha que ele tem para mim, é essa que é a minha escolha. Alguém está pegando isso nessa noite? Vai registrando isso no teu espírito. Porque aqui está falando sobre isso, em Cristo. Então, se eu estou nele, e eu garanto isso todo dia, fazendo a escolha de viver sendo guiado e dirigido por ele, está escrito próxima coisa, sempre. Sempre ele me conduzirá, não sou eu. Eu não saio vivendo e peço Deus para me abençoar. Você já aprendeu isso nesse lugar. Se você é novo ou está nos assistindo, você está entendendo nessa noite. Não tem como viver uma vida como eu acho, como eu penso, e peço Deus para me abençoar. Não vai dar certo. Daqui para frente, no final dos tempos, não tem como viver dessa maneira. Nunca foi a maneira de Deus viver, principalmente na época que nós estamos vivendo. Vamos precisar da sabedoria e da sensibilidade de Deus. Deus, ele sabe a porta que nós temos que entrar. A porta aberta por onde nós temos que passar. Alguém está pegando? Beleza, então eu não chamo ele para me abençoar. Pelo contrário, já está o pacote de me conduzir em triunfo quando eu estabeleço na minha vida viver em Cristo Jesus. Fazendo a escolha da direção e da sensibilidade que ele me pede. Eu falei aqui, eu acho que quinta para fase. Checa no teu coração se você está em paz naquilo que você está fazendo. Checa no teu coração se você está em paz. Aonde você está. Checa alguma área da tua vida, sai checando. Pega um scanner. É o Espírito Santo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho. Salmo 139, verso 24. Tem que checar. Porque se algo está te incomodando, pode parar ontem, que eu estou na rota contrária. E às vezes são pequenas coisas que incomodam, que tiram a nossa paz. Se você chega e diz assim para mim, pastor, mas eu estou com uma tonelada de paz, eu estou até com dificuldade de andar, rapaz, então tá legal. Deu uma checada, então você está debaixo da vontade de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, dá uma checada. Checa na área de relacionamento, se você tem vivido de maneira própria com o seu semelhante. Cheque se você está vivendo de maneira sincera, sem falsidade, sem ocultar coisas, sem esconder coisas. Hello, somebody. Tudo que é oculto vai ser revelado.
Não caia nesse engano, nós temos que andar na verdade. Checa se a minha vida ainda tem muita mentira. Se eu ainda estou mentindo para as pessoas. Checa. E Deus faz isso com carinho, porque Ele nos ama. Ele não pode nos conduzir e guiar se nós não nos submetermos à verdade na nossa vida. Não tem espaço para outro lugar. Esse é o lugar onde Deus nos conduz, nós somos seguros. E nós vamos vencer sempre. Sempre, sempre, diga sempre. Sempre nos conduzirá. Quem? Ele, em triunfo. O inferno vai apanhar muito. Porque Deus vai te levar direitinho para onde eu e você precisamos ir. Então dá uma organizada essa semana, medita. Queridos, não tem coisa mais preciosa que ser sincero diante de Deus. Tem que ter um coração de humildade para dizer, Senhor, olha a minha vida. Sinceramente, olha, eu estou me entregando, fala comigo. Não tem como. Essa é a liberdade que nós temos que ter, um coração transparente para com Ele. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, disse Davi. Nós precisamos disso. Essa é a claridade, né? É a minha relação tão limpa com Ele, e eu me entrego a Ele, então Ele governará. Ele vai dirigir a mim e a sua vida, e no mundo de doideira, de caos e de quebra, nada te faltará. Ele cuidará de você, te colocará num emprego melhor. Diga aleluia. Olha como Ele conduziu o povo dele na terra do Egito. E é considerado, né, toda essa expressão aí de como se fosse o mundo, né, a escravidão. Moraram na melhor parte. Tiveram seu sustento, nada faltou. Quando as calamidades vieram em termos de praga sobre o Egito, nenhuma delas caiu sobre aqueles que pertenciam ao povo de Deus. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas esse lugar aqui, que nós não somos atingidos, é um lugar de direção, é um lugar guiado, é um lugar preparado por Deus, que requer a minha sensibilidade e requer a minha submissão a Ele. Não é um lugar que eu cheguei, não é um lugar que eu estabeleci, não é um lugar que eu bolei, eu vou fazer assim, esse é o meu plano e tal. Senhor, vem me abençoando. Eu posso acabar com um dos 10.000 e 1.000 a 1.000. Você entende? Não. Esse é o ponto. E daqui para frente, essa igreja do Senhor, ela receberá grande divisão. Os que realmente vão viver seriamente com Ele, comprometidos, entregues à verdade, ou aqueles que vão ficar para trás. É assim que funciona. Está dando para pegar? Diga aleluia. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 2. No verso número 9 e 14, quando o apóstolo Paulo está falando sobre o conhecimento, e aqui eu já expliquei isso para vocês, a igreja de Corinto, nos 2 primeiros capítulos, Paulo pega e tenta lavar os irmãos da igreja de Corinto para tirar, olha, saiam da sua intelectualidade, saiam de um raciocínio humano, saiam dessa humanidade filosófica, dessa humanidade que tem pensamentos, que cria ideias e pensamentos e tal, para que vocês fiquem tão somente com o pensamento e a verdade sobre a obra da cruz do Calvário. E Paulo então chega no verso número 9 de 2 Coríntios dizendo, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O quê? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga aleluia. E é óbvio, conhecimento dele. É o que nós precisamos. No verso 10, Deus revelou esse conhecimento pelo Espírito, porque o Espírito, só Ele pode ir lá sondar e pegar no coração de Deus e trazer para a gente. O Espírito Santo é a ponte. No verso número 11, coloquei aqui na tela, diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, grifa na tua Bíblia, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ninguém as entende.
Há uma grande separação entre o conhecimento humano, de querer conhecer a Deus, não conhecerá. Qualquer pessoa que se aproximar de Deus, do ponto de vista natural, com o seu intelecto, tentando conhecer a Deus, não o conhecerá. Porque é uma obra do Espírito. E se a pessoa não se torna nova criatura, ela não tem como crescer no conhecimento de Deus. E mesmo como nova criatura, não tem como mais usar o intelecto para poder aprender de Deus. É uma obra do Espírito Santo no nosso espírito, através da palavra, revelando e trazendo entendimento, revelando verdades, trazendo conhecimento e entendimentos que são recebidos pelo Espírito. Olha só, ninguém as conhece. Diga ninguém. Senão quem? Porque o conhecimento da verdade não está no homem. O conhecimento da verdade está na ação viva do Espírito trazendo isso para nós. Diga, glória a Deus. Então no verso 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, disse Paulo. Ele vem frisando isso para a igreja. Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O mundo que nós vivemos é um mundo do Espírito. As pessoas não recebem isso porque vêm as coisas naturais. Mas a igreja não pode viver dessa maneira, alheia à verdade espiritual do tempo em que nós estamos vivendo. Sem a sensibilidade e percepção das coisas no nosso coração. Se alguém chega e fala assim, Elinho, mas por que você sabe que nós estamos no final dos tempos? Não me pergunta, aqui dentro está lotado o negócio, pá, uma buzina. Pom, pom, pom. Mas você não vai nem explicar a minha pergunta, eu te pergunto, como é que você sabe que você é nova criatura? Explica para as pessoas. Eu não sei, eu tenho certeza. Ah, você tem certeza? Bacana, explica. Não, eu sou. O cara vai dizer, não é, sou. Tem alguma coisa lá dentro, há um testemunho. Há uma obra do Espírito sendo feito no nosso coração. Do qual sempre Deus pediu, na verdade é isso, não é nem exigiu, mas era assim que a igreja deveria andar sempre. Não desconectada do mundo do Espírito, no seu dia a dia. É muito legal essa passagem em Lucas, vá comigo. É até uma leitura que a gente vai fazer mais à frente. Mas, Lucas 21. Lucas capítulo 21. Jesus falando sobre o fim dos tempos, né? Uma maneira mais prática de dizer. Ele faz uma declaração no verso 33, dizendo assim, em relação a todas as palavras que ele vem discorrendo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí ele declara assim, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. A nossa vida fique sobrecarregada com as consequências. A palavra aqui no português, da maior parte das nossas Bíblias, a minha está orgia, mas não é isso que você está pensando não. Às vezes a gente liga muito a uma coisa sexual, alguma coisa, mas é uma ligação de uma maneira de viver muito humana. Proceder sem a menor perspectiva de pensar. Em outras dizem que é uma libertinagem, é uma liberdade falsa. É isso aí, uma liberdade falsa. Sendo estabelecida na nossa vida. Depois está falando aí sobre bebedeira. O que mais é que ele está falando aí? E das preocupações desse mundo. Para que aquele dia não venha sobre vós, olha só, repentinamente como um laço. Porque Deus ele sempre pediu do seu povo, dos filhos, que apesar de viver no mundo, não vivessem sobrecarregado das coisas do mundo. E esse é um grande teste na nossa vida, é a gente se perguntar se o fascínio desse mundo ainda é alto na minha vida. Se o desejo das coisas desse mundo ainda é alto na minha vida. Se me puxa. Porque não tem como as duas coisas concorrerem.
Você entende? Está concorrendo com a verdade com um só coração. O apóstolo João, ele disse que se nós amarmos as coisas desse mundo, o amor de Deus não está em nós. É doido, hein? Como é que ele diz isso? Está em 1 João capítulo 2, do 15 ao 17. Não está. Então eu quero te falar uma coisa que tem muito ligado à sensibilidade do Espírito, de nós andarmos debaixo da vontade de Deus. Não tem como, você tem que se desligar desse mundo que te atrai, que tem um fascínio sobre a nossa carne. Tem que desligar. Ou um está ligado e o outro está desligado. Alguém está pegando? Não estou dizendo para a gente sair desse mundo. Nós estamos inseridos, temos que viver aqui. Mas esse mundo não pode estar agarrado ao meu coração. Alguém está pegando esse estilo de palavra? Pastor, não estou apegado. Olha, até tenho coisas, Deus me abençoa, mas não sou um cara para viver e ficar apegado em coisas que eu vou fazer, eu quero isso, desesperadamente faço, vou estabelecer. E blá, blá, blá. Não dá mais. Não é para a gente. Quando o meu coração e o meu está tranquilo em relação à verdade, apaixonado pelas verdades de Deus, andando com Ele, essas coisas não têm mais espaço. Você vai crescendo no teu espírito em verdades, no teu relacionamento com Deus, outras coisas perdem o interesse na sua vida. Não me convida mais para ir para um filme onde só tem tiroteio, porque eu não vou mesmo. Não faz parte mais. Um dia eu já gostei. Mas isso é a prova que a gente cresceu. Graças a Deus. Você entende? Tem coisas mais que não fazem parte. Mas por que não fazem mais? A verdade preencheu. Eu vou te falar, você vive muito mais em paz, muito mais ligado, muito mais sensível, muito mais tranquilo do que qualquer outra coisa. Na verdade, em comparação de prazer, não existe mais prazer do que andar com Deus. Olha o momento que a igreja está sendo separada. Nesse momento, cada vez mais, ou andamos com Deus ou não andamos com Deus. Porque nós estamos atraídos. Paulo está fazendo uma separação. Esquece o teu homem exterior, cara. Você não deposita confiança nele. Deixa ele para lá. Vem com o teu homem interior, porque você precisa desse crescimento andando por dentro. Na verdade, tudo do lado de fora compete com a palavra no nosso coração. Então, tudo tem um foco. Qual é o foco? O que eu mais penso durante o dia? Ou aquilo que eu gasto mais tempo durante o dia? É isso que vai prevalecer. Com todos os afazeres que nós precisamos fazer, nós temos que trabalhar, cuidar dos nossos filhos, fazer as coisas normais. Nós temos que ter um coração voltados para Deus. Paulo diz assim, pensai nas coisas lá do alto. Ele fala de maneira contínua, tudo que é bom, agradável, perfeito, e se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Há um estilo, há uma maneira de nós vivermos, ligados, para que as coisas não tenham mais valor. Se coisas ainda têm muito valor na nossa vida, nós vamos ficar desesperados com os próximos anos, com as coisas para frente. E aí? É mesmo? O mundo está desesperado, é a maneira de Deus sacudir as pessoas para que elas abram o coração e recebam a Jesus e sejam transformadas. E virá. Essa época está chegando. É um grande avivamento sobre a face da terra, cara, que vai ser na pressão. Quando o cara vê, ele perdeu tudo. Aí ele vem para a igreja, pode falar de Jesus para mim? Ou alguma coisa assim, a pessoa está fragilizada e tal, porque não tem mais nada. Nós temos tudo. Porque até aparentemente, se algo natural faltar, Deus é a tua provisão. Vai chegar de algum lugar, Ele vai cuidar de mim. Deus cuida de mim. Essa é a tranquilidade. Essa é a paz de você poder, em dias difíceis e complicados, você poder dormir em paz. Você tem dormido em paz? Está babando no travesseiro? Sempre falo isso, né? Tá roncando.
Hoje estava conversando com uma pessoa, estava dizendo para ela, cara, e ela concordou comigo, ela está fazendo isso, a pessoa está fazendo isso. Vive um dia de cada vez. Fala para o teu irmão, vive um dia de cada vez. Amanhã trará os seus cuidados e no depósito de Deus tem toda a providência para o amanhã. Pastor, mas lá na minha empresa já estão dizendo que vão demitir 600. Estão dizendo que vão demitir 600. E hoje eu já não estou dormindo por causa disso. Olha aí, o anjo apitou. Então, verso número 11, né? Eu acabei de ler. O verso 12. Nós temos recebido o Espírito do mundo, não temos. E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o quê? O que por Deus nos foi dado, conhecimento dele. Então tudo que virá de Deus para mim, entrará no meu espírito via o Espírito Santo de Deus. Eu não estou desassociado. É por isso que mantém uma tranquilidade no nosso espírito, em paz. 1 Coríntios 15, verso 17. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu estou lendo 13. Como, pois, afirmam alguns dentre vocês que não há ressurreição de mortes? Se não há ressurreição de mortes, então Cristo não ressuscitou. E Paulo disse, 17, se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Vamos embora para casa. Mas ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus e nós nele. Nós somos novas criaturas, temos herança, somos povo dele. Esse é o mundo do Espírito, a realidade. Verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, recentemente falando sobre essa série A Caminho do Céu, eu disse isso. Nós somos os mais infelizes de todos os homens, gente. Porque essa era, ela tem que acabar. Jesus virá. Vamos entrar no milênio. Nós vamos para a eternidade. Deus tem propósitos comigo e contigo. Então, se eu não penso nessas coisas, eu estou pensando no quê? Pastor, estou pensando na morte da bezerra. Eu estou pensando na minha sogra, que eu devia ter enforcado ela essa semana. Eu estou... É brincadeira, né? As sogras são maravilhosas. Minha sogra é gente boa. Então, minha cabeça e toda a minha concentração estão nas coisas desse mundo. Como igreja, então eu estou no lugar errado. Paulo disse, ó, somos os mais infelizes de todos os homens. Há uma programação que Deus tem feito ao longo dos milênios. Você já percebeu, ou pelo menos você se perguntou, acho que não é isso, já se perguntou por que você nasceu nessa época? Você poderia ter nascido na Idade Média. Poderia ter sido um gladiador, comido pelos leões. Na época negra, podia ter nascido na época de Noé, ter morrido no dilúvio. Ué, muita gente morreu. Você hoje vai para casa de joelho agradecendo a Deus, rapaz. E eu vou te explicar por que você tem que agradecer. Nós somos a geração do fim. Há um propósito na geração do fim muito especial para com Deus. E a gente tem que estar ligado nisso. Você não está sobre a face da terra do nada. Pastor, eu caí nesse mundo, nasci. Você não caiu, você veio com um propósito. Deus te estabeleceu com um propósito. Uma vez que nós somos a igreja, você recebeu a Jesus. E os milhares, milhões de pessoas estão morrendo hoje indo para o inferno. Poderia ter nascido num país desse islâmico, lá bem numa vila onde você nunca vai ouvir de Jesus, e aí? Sendo preparado para ser homem-bomba.
pelo menos eu vou ter 6 virgens quando chegar lá em cima. É toda a expectativa que os caras têm na mentira do inferno, né? Vai descer. Está esperando quantas? A gente tem que agradecer muito a Deus. Vivemos até num país de relativamente tranquilidade. Relativamente. Longe do tumulto de coisas. Por último, eu quero te falar isso aqui, e a gente vai continuar. Deus revela o seu conhecimento ao homem de maneira progressiva e constante, segundo o seu propósito. Na verdade, nós vivemos um descortinar de milênios, do qual eu hoje você podemos entender muito bem a nova criatura, olhando para onde? Para a obra de Jesus há 2000 anos atrás, na compreensão que o Espírito Santo veio trazendo através da igreja, através da palavra que foi escrita por homens inspirados por Deus para que nós crescêssemos nessa revelação. E durante muito tempo a igreja ficou perdida numa época de 1000 anos, numa escuridão espiritual grande de um governo ligado ao Estado, onde ninguém podia ler, ninguém podia entender nada, todo mundo era burral, comandado. E depois, de repente, um pouco aqui, não tem tantos anos assim, alguém se levanta para receber essa revelação de que, caramba, justificados por fé. E daí, em cima de justificados por fé, outros grupos receberam revelações tipo, não, precisa ser batizado nas águas. E depois, quase na entrada do século XX, né, um pouquinho antes ali, caramba, batismo no Espírito Santo, ricalapalapachaia. E aí a igreja volta a ser aquecida de novo para ter entendimento das Escrituras, para que a gente pudesse chegar nesse momento que nós estamos indo para frente, preparadas para o final. Esse negócio é tão maravilhoso. Vou terminar com isso. O apóstolo Pedro, quando levanta naquele discurso, depois de ter sido batizado no Espírito Santo, ele começa a falar, isso está lá em Atos capítulo 2. Diz que no final, 3.000 pessoas se convertem. Naquele discurso, sabe quanto? 3.000. Todo mundo batizado nas águas, aquele negócio todo. Mas a gente pulando um pouquinho mais para frente, em Atos capítulo 10, um homem chamado Cornélio, um centurião, que era um homem piedoso, temente a Deus, que dava as suas ofertas. Ele era um cara que ele tinha proximidade com os judeus, ele amava tudo aquilo ali, ele amava Deus, ele só não conhecia, mas ele tinha todo um coração voltado. Pedro é visitado numa visão, ele está lá orando e daqui a pouco ele vê uma visão de um lençol onde desce naquele lençol vários animais impuros, considerados impuros pelos judeus para o sacrifício. E aí ele ouve uma voz dizendo assim, Pedro, mata e come. O que ele responde? De forma alguma. 3 vezes ele responde isso. Agora o que é legal é que então o Espírito Santo fala assim para ele, ó, cara, vem 2 caras aí te chamando, você vai com eles. Eles então contaram toda essa história para Pedro, leva até a casa de Cornélio, e Cornélio lá, quando você vê como é que Cornélio estava com fome e sede de Deus, quando Pedro chegou, ele se prostrou no pé de Pedro. Pedro, não, cara, levanta porque eu também sou homem. Mas olha, nós estamos aqui reunidos, eu, minha família, os meus amigos, para ouvir o que você tem a dizer, que Deus tem algo para falar para a gente. Bom, isso você já viu, né? Todo mundo foi convertido. Daí então, Pedro recebe a revelação de que Jesus, ele veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para todos. Não era só para os judeus. Então ele era uma nova criatura, cheio do Espírito Santo, operava com sinais e prodígios, pessoas eram curadas no ministério de Pedro, e depois de quase 10 anos ele ainda não tinha recebido a revelação de que Jesus morreu para que todos sejam salvos. 10 anos. Essa é a programação de Deus.
Então, naquela experiência, ele recebe a revelação. Bom, o que eu vou fazer? Eles começaram a orar em línguas, então agora eu entendo. Ah, cabeça dura. É a dificuldade do homem em se entregar a um crescimento de revelações necessárias, queridos, para nós entendermos. E a gente chega agora, no final dos tempos, uma ampliação de conhecimento, de revelação de verdades, de conceitos estabelecidos, de uma plataforma. A Escola Atos tem uma plataforma de entendimento de verdades que te faz avançar, cara, te faz correr, que há anos atrás não existia. Alguém está pegando? Então nós vamos continuar falando sobre esse assunto aí. Vamos ficar de pé, vamos orar. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a Tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com Teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho Libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.